fazer mais uma pergunta, depois a gente podia, acho que, abrir, né? Para o pessoal perguntar também. Eu estava lendo um estudo que fala muito sobre a questão da relação que existe entre sucesso, né, e simpatia. E é uma coisa que eu queria abordar com vocês duas. Esse foi um estudo, assim, teve uma investidora e uma empreendedora lá do Vale do Silício que ela fez um trabalho. Ela estudava em Harvard, fez um trabalho. E aí depois um professor resolveu pegar esse trabalho dela, e ele era professor de psicologia, eu acho, e aplicar na turma dele um teste. Só que o que ele fez? O nome dela era Heidi. Aí ele pegou metade do trabalho e assinou como Heidi e metade como Howard, né, homem e mulher. E aí ele questionou, deu para os estudantes lerem, avaliarem o trabalho, e depois questionou eles em relação ao conteúdo, enfim, aí todos foram unânimes em dizer que a pessoa que escreveu é uma pessoa competente, né? E aí ele começou a entrar na questão mais da simpatia, né? Tá, mas o que tu sente, o que tu pensa dessa pessoa quando tu lê esse trabalho? Tu pensa... E aí o estudo mostrou que os que pegaram o trabalho do homem falaram assim, bah, esse Howard parece um cara bacana, um cara que eu trabalharia com ele, um cara que eu sairia para tomar uma cerveja com ele e tal. E os que pegaram o da mulher, que tinham dito também que o trabalho era muito bom, enfim, eles falaram assim, bah, eu não sei, não sei se eu trabalharia com ela. O trabalho é bom, mas ela me parece uma pessoa meio rígida, ela me parece uma pessoa que não sei se é muito sociável, enfim. E a gente sempre ouve falar isso, né, que as mulheres em cargo de liderança, elas muitas vezes são vistas como antipáticas pelos seus liderados, sejam homens ou mulheres. Então eu queria saber como, Suzana, de ti, assim, como que tu percebe isso, né, percebe na tua trajetória isso, se tu realmente, né, acha que isso aí faz sentido, e que a Dulce falasse um pouquinho também sobre esses papéis aí. Eu acho que tem uma coisa assim, pelo menos na minha carreira, que eu percebi ao longo dela, é que as pessoas, e aí eu não vou dizer se é só homem ou mulher, os dois, né? Eu acho que também os dois têm dificuldades de lidar com liderança feminina, né? Via de regra, quando chega alguém numa posição, tu não sabe para que lado que vai, né? Então, você não sabe se é mais no tititi, no bonitinho, quer ver um troço que me deixa assim, mas me deixa pé da vida, é quando pega e me chamam assim de querida, adorada, não sei o quê, sabe? É um troço assim que para mim assim é uma coisa assim que não me agride, né? Então assim, eu acho que tem muito disso, assim, sabe? Tem uma coisa de a leitura quando a chefia ou quando a liderança é mulher, eu acho que ela é mais difícil de ser feita, né? Exatamente por essa multiplicidade aí de abordagens que a gente permite, né? Olhando para mim, como é que eu me vejo? Eu acho que a maioria das pessoas não acha que eu sou assim exatamente uma simpatia, sabe? Mas as pessoas, eu tenho isso, até porque assim, eu tento construir sempre, e quem trabalha comigo sabe disso, e tanto que eu faço, assim, eu tenho muito orgulho de ter assim, várias pessoas que estão no campo da inovação, várias pessoas que tu conhece também, são pessoas que já trabalharam comigo. Eu sou uma pessoa que eu sou formadora de outras pessoas. Eu gosto de deixar, isso é um legado meu. Então, assim, as pessoas, quando elas se aproximam de mim, elas vão aprender logo, logo a lidar, porque quem trabalha comigo, eu já vou dando umas regrinhas básicas na largada, sabe? Tipo assim, primeiro dia, o Pedro sabe, o Pedro trabalha comigo lá, né? O Pedro, o primeiro dia, ganhou dito o que são as regrinhas. Assim, eu odeio levar bola nas costas. Odeio levar bola nas costas. Assim, ó, não me interessa o tamanho da cagada, mas eu quero ser a primeira a saber, porque eu vou ajudar a lidar com a coisa, sabe? Então, assim, ó, fidelidade é uma coisa que é tipo gravidez, não existe meia fidelidade, né? Que nem ovo podre, não tem, entendeu? Então, assim, ó,
são coisas que são básicas do relacionamento entre pessoas, respeito, né? Então, assim, eu posso não transmitir numa primeira abordagem, né, essa coisa mais simpática, mas eu tenho certeza que as pessoas que trabalham comigo, elas percebem o legado que eu posso deixar para a vida delas, né? E eu faço questão de deixar ele, né? De muita dureza, quem trabalha comigo sabe que eu sou exigente pra caramba, e sou mesmo, né? Então, assim, eu leio, é uma coisa incrível. Eu tive agora no governo Sartori, eu cuidei de 2 secretarias, né? Eu acumulei 2 secretarias, as maiores secretarias do Estado, a maior em termos de ação, né, de política de desenvolvimento, estava quem trabalhou sabe comigo, assim, eu leio a vírgula. Eu leio a vírgula. Por quê? Porque no final daquela vírgula vai a minha assinatura. Então, assim, eu tenho que ter tempo qualitativo para ler as coisas, para entender o que as pessoas estão me dizendo, e isso vai construindo uma relação de confiança, né? Isso vai construindo uma relação de confiança. Então, assim, eu começo a confiar na maneira como aquelas pessoas estão me entregando, mas eu também começo a ensinar para elas como é que eu quero receber, né? Então, acho que a minha relação com essas pessoas, com quem eu lidero, ela se dá muito em cima disso, né? Ela se dá assim em cima, claro que tem, eu já tive gente assim, Patrícia, chegou bem, como tu dissesse, tem um guri aqui de Porto Alegre, que ele até tem um espaço de co-work, ele chegou para mim um dia e disse assim, ó, eu quero ser tu, eu quero ter a mesma carreira que tu teve. Daí eu sentei com ele um tempão para conversar com ele, o que é essa expectativa, como é que não sei o quê. E daí, assim, claro que tem isso também, mas não é esse o legado que a gente deixa, né? O legado que a gente deixa é a gente conseguir, no meio de tudo isso, ir fazendo outras pessoas, né, ter algumas crenças parecidas com as que tu tem, entregar, né, coisas como tu está entregando, né, ter a confiança, e isso é uma outra coisa que, assim, eu faço questão. Eu nunca, Dulce, assim, dividir com as pessoas ou dividir nas pessoas com quem eu trabalhei, a coisa assim, do tipo, aqui tu é profissional, lá tu é mãe ou tu é pai. As pessoas seguem sendo mães e pai. Então, se precisa de tempo, hoje, um dia inteiro, vai ganhar o dia inteiro, não tem problema. Eu trabalho por qualidade da entrega, né, e não por quantidade de tempo que a pessoa está lá postada em cima de uma cadeira, né? Então, não é a hora bunda que eu quero delas, eu quero uma outra coisa, né? Então, assim, isso dá uma outra relação, né, com a pessoa, que não é, de novo, calcada naquelas coisas tu tá ser queridinha, facilitar as coisas. As demissões, por exemplo, dos que eu fiz, eu tive muito medo no começo de fazer demissões. Era um parto, para mim era a coisa mais horrorosa. As primeiras foram traumáticas, as segundas e as terceiras eu terceirizei, porque tinha um departamento é um troço horrível fazer. E daí eu tive uma pessoa iluminada, que eu fui assistir uma palestra e me disse o seguinte, Suzana, verdade. Então, hoje, o que eu faço? Quando tem que ter um processo eu chego numa pessoa e disse, olha, vai acontecer isso contigo. Como é que eu posso te ajudar nessa tua travessia? Falo, de forma, então, assim, teve várias pessoas que eu tirei da equipe, que eu peguei, elas sabiam, assim, 1 mês e meio antes da saída, porque eu me ajudei, porque isso também se tornou um trajeto muito mais cooperativo nessa fase, né? E eu tenho certeza que também para a pessoa tirou um pouquinho as barreiras, né, de como é que isso ia acontecer para frente. É muito traumático de a gente fazer. É bom, né, o bom é a gente estar com pessoas, a gente ter um time coeso, né, essa coisa toda. Agora, existem momentos que a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Então, é complicado. Então, verdade é uma outra coisa assim, né, dos que eu acho que é uma coisa mais importante que tem na face da Terra, sabe? Assim, não mentir, não inventar, não dá um jeito, sabe? Não inventa uma historinha aqui na lateral para explicar como é que foi. Fala na real, todo mundo é humano, todo mundo vai entender. Se teve um problema, cheguei atrasado porque saí atrasada hoje lá de São Leopoldo, o motorista teve que passar num posto, quase que eu chego atrasada aqui. Entendeu? Mas eu acho que isso é uma construção que nos engrandece também, e como líder eu acho que faz muita diferença.
tem aquela coisa do sincericídio, né? O muito sincero é demitido. Então, Tem um caso dessa pessoa que foi dizer para gerente de marketing, ela era analista sênior, eu disse para a gerente que gostaria de sair, a primeira oportunidade que tivesse, ela gostaria de migrar para a área de RH. E aí é evidente que quando a empresa teve que demitir, ela que não gostava daquela área foi a que foi demitida. É um certo sincericídio, né? Mas ela, enfim, mas o papo não é esse, né? A gente precisa, sim, eu acho que a Suzana está trazendo algo muito sério, que é a confiança e a verdade. E a gente precisa correr alguns riscos em relação a isso. Isso é algo muito subjetivo, né? Porque às vezes a gente é verdadeiro e se rala, né? Então, como é que é ser autêntico? Hoje a gente está falando dessa coisa de quanto mais eu sou eu mesmo, eu vou ter uma capacidade de ser autêntico. Agora, muitas pessoas não sabem mais quem são, de tantos papéis que a gente está disponibilizando para os outros. E aí eu acho que entra essa coisa do agradar e ser simpático. Então, acho que a coisa do agrada é muito, muito mais feminino do que masculino. De ter que agradar, de ter que ser simpático. Eu tenho uma pessoa que me diz assim, eu faço porque eu gosto, eu sou super prestativa. Eu faço tudo porque eu gosto. Ou seja, ela gosta, mas ela tem por trás uma grande necessidade de agradar e ser aceita por todas essas tarefas que ela vai pegando para fazer, para ser agradável e ser simpática. E por outro lado, do lado da simpatia, tem a antipatia, que são, então, que nos animais, se vocês viram Divertidamente, onde tem os 5 sentimentos básicos de todo ser humano, um deles é a aversão. E a aversão no animal é a antipatia nossa e a simpatia. Então, quando a gente sai desse âmbito e vai para empatia, a gente entra para um outro lugar de consciência. Eu acho que, quando a gente consegue exercitar efetivamente o se colocar no lugar do outro, a alteridade ou as diferenças, elas são incluídas. Então, num mundo de que é o mundo de inclusão, a simpatia e a antipatia não é um terreno fértil. Porque eu vou incluir aquela pessoa que é um ser humano. Porque ela é um ser humano. Isso é um caminho também nosso. E a nossa cultura brasileira, que é muito da pessoalidade, né? No trabalho, a pessoa, ela tá mal comigo. Não, é que o teu serviço que tu entregasse não está bom. Tu como uma pessoa ótima, agora o teu trabalho não está legal. Mas ela não vai com a minha cara, ela não simpatiza comigo. Não, não é isso. Mas isso é muito do latino, essa coisa da relação, está me perseguindo. Não está perseguindo, era para entregar às 4, entregou às 8. É só isso. Não é porque ela não vai com a tua cara, é porque tu não entregou. Então, acho que essa pessoalidade também nos atrapalha. Além do aspecto da cultura desse feminino que tem que estar sempre agradando, sempre bonitinha, sempre não sei o quê, sempre à disposição, que é uma cultura. Minha avó, para vocês terem uma ideia, a mãe da minha mãe era uma mulher artista, tocava piano, e o meu avô, que comia com a faca, porque ele fazia... Eu me lembro do barulho dele comendo, ele era um grosso. E às 9 da noite, ela lia alemão, ela lia inglês, era uma mulher culta para a época. Hoje também seria. E ele, às 9 da noite, ele dizia, Edith, é hora de dormir. Pá! E ela ficava com o livro aberto, no escuro, fechava o livro e ia dormir. E isso está lá na minha avó, que é uma coisa muito perto em termos de geração. Então, quando a gente vai olhando a ancestralidade, nós somos muito reduzidas a nada, culturalmente, historicamente. Tem um livro que eu aconselharia vocês a lerem, que fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu, depois de muitos anos, pela primeira vez, estou morando sozinha. Nunca tinha morado sozinha, agora vai fazer 2 anos que eu estou vivendo essa experiência. E a minha nora me indicou esse livro, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia
Woolf. E nesse livro tem uma citação dela, que eu até agora coloquei estou colocando no mês de maio no Instagram, que é produzido pela Ló, que está lá, Patrícia Mer, que é minha querida, que está me ajudando nessa coisa de eu me dizer de uma maneira as coisas, né? Ela tem uma citação de um professor, isso em 1920, que diz assim: a melhor nota de uma mulher, a melhor nota de uma mulher, mesmo sendo a melhor nota, ela é intelectualmente inferior à pior nota de um homem. E esse era um professor. Nós estamos falando... Isso está no nosso DNA. Então, é muito sério essa cultura que está dentro de nós, uma cultura também paternalista, que a gente precisa se dar conta e ver o quanto nós somos machistas, nós mulheres. A minha filha dizia: mãe, por que o Fernando não tira a mesa? Ele estava ali junto. E as gurias tiravam a mesa e ele ficava sentado, olhando. E eu achava... Isso há 25 anos atrás. Então, acho que a gente tem que olhar o quanto nós estamos estimulando também esse processo de... Porque essa síndrome da impostora, ela também... essa dificuldade de eu ser capaz de... Como é que eu cheguei aqui? Tem pessoas que estão em cargo, como o cargo da Suzana, e pensam assim: meu Deus, quem é que eu estou enganando, né? Eu cheguei aqui, mas é mentira. Vai dormir e pensar: meu Deus, será que amanhã eu vou acordar CEO mesmo ou é uma farsa? Né? Chegou a pensar isso. Então, por outro lado, a gente se capacitou a cuidar da família. Isso, né, quem estuda economia sabe dos interesses de tudo isso. A mulher ficou em casa economicamente era mais viável alguém cuidar de toda aquela gente, isso tudo em termos de alimentação, enfim. Então, eu acho que tem muito pano para manga nessa conversa. E para nós, assim, o que eu gostaria assim, de deixar, em termos de ordem prática, é que a gente adquira uma capacidade que nós temos, que a gente desenvolva a capacidade de ver os sinais. Vou parar um pouquinho. A mulher entra numa sala, ela não senta na ponta da mesa, uma sala de reuniões. Então, comecem a sentar. Ah, mas na ponta da mesa eu vou ter que dizer, não precisa dizer nada, senta na ponta da mesa e pronto, já é um avanço. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu. Mas e se eu disser errado? E se eu for criticada? Isso aí é quando tu era criança. Agora, vem, querida, vem com essa criticada. Meu amor, agora eu vou falar, tá? Eu sei que tu tá ferida, quando tu tinha 9 anos, tu não podia falar na tua casa, ninguém falava. Não te deixavam falar, mas agora aqui tu fala, depois a gente conversa. Aí tu vai lá e fala com 35. Porque quem está ali é aquela de 9 que não falava. Agora ela tem 35. Ela tem um compromisso com a fala. Essa é a nossa voz. A nossa criança a gente dá uns beijos, não vai matar porque ela não morre, ela está sempre ali enchendo o saco. A gente precisa acolher essa criança que não pôde ter voz para quem passou por isso, obviamente, né? Isso é isso. Perfeito.